Imagine só, você, um soldado, pronto para bombardear uma cidade, e você olha para cima e vê um frade voador. Qual seria a sua reação? Eu acho que o meu coração pularia para fora. E lá, em 1944, na Segunda Guerra Mundial na Itália, ali conta-se que os pilotos teriam visto um estranho objeto voador não identificado e mudaram de ideia. Olha aqui, gente, um frade voador. Olá, me chamo Robert, faço parte de um coletivo de contação de histórias e hoje vim falar com vocês. Nós da família Brincante, junto com a Santinhos, vim falar sobre Padre Pio de Pietrelcina, ou melhor dizendo, São Padre Pio de Pietrelcina. Essa história e tantas outras, assim como vocês acho que estão vendo aí atrás de mim, todas essas lindas naninhas você encontra no site da Santinhos, santinhos.com. Preste bem atenção, hein, para não cair em cilada. santinhos.com oficial. Vê lá na nossa página no Instagram e olha também na página deles que tá sensacional. Vamos de história, apoiado pelo livro aqui da editora Padre Pio. Esse livro, ele narra diversas histórias de São Pio de Pietrelcina. E eu vou já lá para o final, que está na cronologia, que traz um pouquinho do dia que ele nasceu. Dia 25 de maio de 1887, nasce Francesco Forgione, o segundo filho de Grazio e Giuseppa Forgione, nome de seus pais, no vilarejo de Pietrelcina, na Campania, no sul da Itália. O casal teve 8 filhos, então Francesco teve mais 7 irmãos e ele desde cedo tinha diversas experiências com Deus. Ali em 1895, Francesco desde cedo mostrava essa forte vocação religiosa. Talvez você, ainda criança, já sente isso no teu coração. Então continue. Se aproxime mais de Deus, porque Ele sempre vai cuidar da gente e vai nos mostrar o melhor caminho e sempre o próximo passo. E ele tinha visões, gente. Agora, imagine só. Francesco Forgione, ele tinha visões de Maria, dos santos, dos anjos, do próprio Jesus, como se estivesse aqui, ó, do lado, tete a tete. Mas também ele tinha algumas visões que não eram tão legais. Eita, ele tinha visões lá da parte ruim, do mal. E ele, às vezes, tinha até batalha. Mas, não fique triste não. Não fique triste não. Porque todas as batalhas ele saía vencedor. Porque ele não estava sozinho. Sempre acompanhado de Deus. Ele era muito íntimo. Então, nunca abandone a oração. Ali, em 1903, ele entra para o noviciado, ele entra para a vida religiosa, ele começa todo o processo ali. E ali de Francesco, ele passa para Frei Pio de Pietrelcina, em honra a São Pio V, que foi papa e confessor. E ele, gente, uma curiosidade aqui, ele foi um grande confessor, ele passava muitas horas dentro de um confessionário. E até dizem que antes das pessoas contarem os pecados, ele, na intimidade com Deus, ele já sabia o que as pessoas tinham feito e ele ainda falava ali, olha, falta um, vai falar isso e aquilo e tal, mas não era para condenar, ele falava para ajudar, porque Deus, ele sempre nos usa para que nós possamos também ajudar as pessoas. E ali, toda a vida de São Pio foi uma vida difícil, uma vida com diversas batalhas, gente. Ele enfrentou muitas batalhas. Peço até depois que você pesquise um pouquinho mais sobre a vida dele. E como eu dizia, que Pio de Pietrelcina sentiu muitas dores e sofreu muitas batalhas, ele também recebeu os estigmas de Cristo. O que são os estigmas? Você pode perceber aqui na cruz de Cristo, aonde ele foi pregado. Isso se chama chagas, e ele recebeu essas chagas. Mas,
Isso é muito importante. Ele não recebeu essas chagas para que ele fosse glorificado, para que as pessoas olhassem para ele e falassem: nossa, olha como Pio é. Não, isso foi para a glória de Deus, para que Cristo fosse manifestado na pessoa dele e as pessoas olhassem e falassem: nossa, Deus é tremendo. Porém, muitas pessoas começaram a persegui-lo por conta disso. Mas, quando chegou no dia de sua morte, ali, na hora da última missa, quando ele estava próximo à sua Páscoa, próximo a ter aquele descanso e chegar diante de Deus, diante dos anjos e diante de Nossa Senhora, ali ele tira aquele pano que está na sua mão, cobrindo os estigmas, e já estava curado, não tinha mais nada, porque é assim, quando nós chegarmos à pátria celeste, nós chegaremos limpos, límpidos. Então Deus olha para nós do jeito que nós somos, na nossa essência. E essa é a história de São Pio de Pietrelcina. Convido você a entrar lá no site da santinhos.com e conhecer um pouco mais e levar essa linda naninha para a sua casa. São Pio de Pietrelcina, rogai por nós. Paz e bem.